O tema de hoje tem a ver comigo e com você. O tema é aprovação. Eu acredito que alguém aqui já deve ter passado pela aprovação, alguém está passando, ou alguém ainda vai passar. E interessante é que os lugares onde tenho ido, eu tenho visto muitas pregações que falam que a pessoa está passando pela aprovação e deserto, e isso tem sido contínuo em várias denominações, em vários lugares. Eu tenho visto que a mensagem é essa: provação. Porém, o que me chama a atenção é que nas pregações que eu escuto, eu vejo apenas falar da aprovação, mas não explicar o motivo por que eu estou sendo provado, por que eu tenho que passar pela aprovação, qual é o objetivo de Deus me provando, qual é o objetivo do inimigo ao me provar, o que eu ganho em ser provado, por que eu tenho que passar por isso? Esse é o ponto-chave que hoje eu estarei aqui explicando à luz da palavra de Deus. Existe um propósito do Senhor para comigo e para contigo ao você passar por essa fase em sua vida. E antes de entrar no desenvolvimento da mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite. A pergunta é: se hoje Cristo Jesus estivesse aqui, físico, eu creio que Ele está espiritual, mas eu digo físico, assim como eu estou, e lhe falasse: venha, segue-me, só que tem um porém, eu não lhe prometo carro novo, eu não lhe prometo casa nova, eu não lhe prometo um salário de 10 mil por mês ou mais, eu não lhe prometo o melhor cargo dentro da sua empresa, eu não lhe prometo que toda a sua família vai estar dentro da casa de meu pai. E sabe de uma coisa? As raposas têm covis, os passarinhos têm as suas casas, eu não tenho aonde inclinar minha cabeça. Porém, o que eu prometo a você é vida eterna. O que eu prometo a você é minha graça, e a minha graça, ela te basta. E eu quero que você entenda o que é graça. Você é pecador, você deveria ser condenado, você deveria morrer, porém eu não te condeno, pelo contrário, te perdoo. Você não vai morrer, você iria para o inferno, eu te levarei para o paraíso. Eu lhe prometo e lhe dou a certeza garantida da salvação. E tem outra: não ajunteis tesouros na terra, almejem os tesouros no céu. Se Deus te der, Ele é Deus. Se Deus não te der, Ele também é Deus. O que você faria, meu irmão, minha irmã,
se a proposta fosse essa para você? Você continuaria o caminho ou você desistiria e não iria mais seguir? Veja que a pergunta que eu faço hoje é a mesma pergunta que um dia o próprio Jesus fez a um jovem rico. E chama a atenção que muitas pessoas hoje vê o jovem rico como um jovem mau, um jovem tolo, um jovem que estava diante de Jesus, de vez de seguir, preferiu ficar com suas riquezas. E eu fico olhando, ouvindo muitas pessoas argumentarem sobre o jovem rico, e penso comigo, é muito fácil julgar uma pessoa não estando na pele dela. É muito fácil opinar quando se não é contigo o problema. Agora eu faço uma pergunta a você: se você estivesse na condição de um jovem rico, aonde tudo que aos olhos do mundo seria maravilhoso, aos olhos das pessoas, o jovem era um jovem abençoado, porque hoje a bênção que vemos no mundo é relacionada aos bens que a pessoa tem, ao cargo que ela ocupa. A autoridade que ela exerce, e as pessoas relacionam isso com bênçãos de Deus. No entanto, quando eu vou na Bíblia, eu vejo Paulo sendo um superintendente, perseguindo os cristãos, convertido, passa a ser perseguido. Eu vejo Pedro, um simples pescador, morre como um pescador de almas. Eu vejo muitos mártires da própria palavra de Deus perdendo suas vidas sem ter o que talvez eu e você hoje tenhamos em abundância. Se hoje você estivesse na posição do jovem rico, que decisão você tomaria? Seguiria Jesus? Abandonaria tudo e construiria um tesouro no céu? Ou você continuaria levando a sua vida? Então, precisamos pensar bem antes de julgar as pessoas, porque às vezes uns 50 centavos que você tenha no seu bolso, você pensa duas vezes para entregar como oferta na casa do Senhor. Quem dera se você tivesse toda a riqueza que aquele jovem tinha. Por que eu coloco esse ponto de interrogação em sua mente? Porque o tema de hoje tem a ver com isso, tem a ver com o evangelho que você aprendeu, tem a ver com a mente que você tem em relação a Deus. Será que realmente o seu coração é puro o suficiente para crer na salvação em Cristo Jesus, independente se você obter ou não algo deste mundo?
Será que o cristianismo que você aprendeu é o cristianismo bíblico? Ou é a mensagem, ou é o Deus que você idealiza em sua mente? Não é uma pergunta fácil de se responder. Por isso você hoje vai entender o que você é aprovado. Talvez você tenha aprendido um evangelho que diz: venha para Jesus, que em menos de um ano sua vida vai mudar financeiramente, espiritualmente. Não dá 5 anos, sua família inteira vai estar dentro da igreja. Você vai estar com cargo elevado, não só na casa de Deus, mas também no trabalho que você tem. Vai estar ganhando muito bem, vai ser dizimista fiel, vai ser bênção, vai ser felicidade, só felicidade. Talvez você já tenha escutado isso, e eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite: isso é mentira. Esse evangelho é o evangelho da mentira. Deus não te prometeu nada disso. Ele pode fazer? Pode, segundo a sua vontade, segundo o que cabe a você. Mas porém, para você ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, segundo a palavra de Deus, e a felicidade que a palavra de Deus nos traz é diferente do que o mundo hoje vê. O mundo compara a felicidade com bens materiais, com prazeres momentâneos, relaciona isso a Deus. Mas Deus diz na sua palavra: bem-aventurado aqueles que choram, feliz os que choram, porque serão consolados. E eu pergunto a você: alguém que está chorando pode estar feliz? Essa é a felicidade. Alguém que você vê chorando, triste, pode ser feliz? Ou a palavra está mentindo? A felicidade de Deus é o contrário da felicidade que você talvez tenha por muitos anos alimentado em sua mente. Por isso a aprovação. Por isso muitas pessoas, ao aprenderem um evangelho desta maneira, passam 1 ano, 2 anos e acabam saindo da casa de Deus. O motivo: o pastor está errado. O motivo: o obreiro está errado. O motivo: esse evangelho não tem efeito. E o motivo nunca vai ser a pessoa, sempre vai ser os outros. A culpa sempre vai ser de alguém, nunca de si próprio. Aprendeu um evangelho que é humano, não bíblico. E acontece o que sucedeu com o povo de Israel no deserto. Por não entender o verdadeiro sentido do evangelho, por não entender a mensagem
que foi cravada na cruz, acaba passando 10, 20, 30 anos, pula de igreja para igreja, pula de lugar para outro lugar, e fica na provação. E hoje eu quero te dizer nessa noite, Deus quer que você entenda o que é ser provado, porque depois que você ser provado, as coisas vão começar a andar, e você vai sair dessa mesmice, desse círculo que você se encontra, indo e voltando, porque quem anda em círculo perde o direito de andar em linha reta. E assim foi com o povo de Israel. Não foram todos que chegaram na terra prometida, porque também não foram todos que entenderam porque estavam sendo provados. Hoje você entenderá o que deve ser feito, o que Deus quer de mim, e como eu faço para me livrar dessa fase que é importantíssima na minha vida, porém tem como sair dela, tem como lidar com ela, tem como ser vitorioso diante dela. Eu apresento para vocês essa imagem, e talvez você já tenha ouvido falar do deserto. O que representa o deserto para você? O que representa o deserto para mim? O deserto representa solidão, representa momento a sós com Deus. O deserto representa a reflexão da sua vida. E por que no deserto? Porque o deserto não tem o barulho, talvez de um carro rebaixado que lhe chame a atenção. O deserto não tem ídolos postos diante de um palco para alimentar ilusões na sua mente. O deserto não tem celular que possa ocupar o seu tempo vago, muitas vezes. O deserto não te traz o barulho da cidade. O deserto não te traz vozes falando ao seu ouvido, talvez de pessoas que você acha que são seus amigos. O deserto é a sala da aprovação do Senhor. E no deserto, o professor fica em silêncio, porque ele quer saber se você consegue vê-lo nessa sala. E eu vou dizer para você, você vai ver, porque se Deus precisa tirar de você tudo, para você simplesmente perceber que está no deserto, e que Ele quer falar contigo, Ele fará. Aí a pergunta vem, no deserto vem uma pergunta que talvez hoje você esteja se perguntando aí, sentado, ouvindo a mensagem: por que comigo? Por que agora? Ninguém gosta de passar por provação, porque a palavra provação remete a tempo de sofrimento, tempo de angústia, tempo de tristeza. E a pergunta é enfática: por que comigo?
Por que agora? Essa é a pergunta que talvez tenha ficado em sua mente durante muitos anos. E hoje, Deus levanta um jovem de 29 anos para vir explicar a você por que contigo e por que agora. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, no livro de Tiago, Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 2 em diante. E aqui você vai descobrir nesse texto o objetivo da provação, o objetivo de Deus em provar você. Eu quero que você atente para o que está escrito aqui, no capítulo de número 1, de verso número 2, do livro de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Observe atentamente o que o texto bíblico diz para mim e para você essa noite. O texto começa dizendo: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. E eu pergunto a você: você já viu alguma pessoa em fase de provação feliz, alegre? Já viu alguém dizer: eu perdi o meu carro, perdi o meu emprego, eu perdi o meu pai, perdi minha mãe, perdi minha família e eu estou feliz? Você já viu alguém sair gritando por aí: eu estou muito feliz, hoje era para ter caído o meu salário, o patrão falou que não vai, me demitiram e eu estou feliz? Observem que o texto parece ser contraditório ao que entendemos. Tende por motivo de bom ânimo, fique alegre por passar por várias provações. E por que o texto diz para mim ficar alegre? Se eu olhar pelo lado humano, eu não ficarei feliz, porque eu sei que a provação, Deus quer revelar algo em mim, Deus quer me mostrar algo que talvez não me agrade. Mas eu, olhando pelo lado bíblico, eu fico feliz, porque a Bíblia diz que quando o ser humano é provado, é porque Deus é com ele, é porque Deus tem uma obra a ser feita na vida desta pessoa. E quando você olha para Deus, Deus vê a humanidade diante de seus olhos, e de repente aquela pessoa que você acha que está esquecido, e você acha que Deus nem vê, às vezes não está na televisão, às vezes não está no rádio, às vezes está só em anonimato, e agora ainda passa por uma provação. Ele diz para você ficar feliz, porque dentro dessa multidão que a televisão não apresenta, os olhos de Deus estão sobre você. Porém, para Ele usá-lo, Ele precisa provar você. Você precisa ser
apto a toda boa obra. E o texto continua no versículo 3, dizendo o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. No versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na Bíblia, na Nova Tradução da linguagem de hoje, aonde está escrito perfeito e íntegros, ela diz maduros e corretos. Perfeitos, íntegros, maduros e corretos. E você deve estar se perguntando, mas para que serve a provação? O texto diz: primeiro, Deus quer que você seja uma pessoa perfeita, íntegra, madura e correta. E segundo, o texto diz que Deus está querendo provar a sua fé. No versículo 2: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus quer provar a sua fé. E você diz: mas isso é lógico. Deus quer que eu seja perfeito, íntegro, maduro, correto, até compreendo, mas provar minha fé, eu acredito nele. Mas o fato, meu querido, não é de você acreditar em Deus, crer em Deus. Crer, a Bíblia diz que até os demônios creem. O fato é revelar no que você acredita de fato. Quer um exemplo? Se eu chegasse hoje, falasse a você numa situação boa na sua vida, tudo certo, carro novo, uma casa imobiliada, nova, quitada, os filhos todos formados, fazendo faculdades, alguns, dinheiro no banco, viagens, uma mulher perfeita, e falasse para você: olha, me diga um pouco do seu Deus, que Deus é esse que você serve? Você me falaria coisas brilhantes, coisas maravilhosas. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Mas se eu coloco você diante de uma situação que você talvez se encontra hoje, sem esperança, sem carro, sem dinheiro, sem mulher, sem trabalho, sem perspectiva de nada, e te falo: qual é a razão da sua fé? Será que a sua resposta seria a mesma? Será que seria igual a resposta que você, se estivesse na mesma situação, numa situação boa, será que seria a mesma? Não. O ser humano, ele é falho. Eu lembro muito da história de Jó, que Deus, quando permitiu que o inimigo provasse Jó, e Deus permitiu que Jó perdesse tudo, Jó, ao perder tudo, fez o que todo ser humano faz diante de uma situação complicada. Quando você percebe que o caminho está complicado, está estreito, está difícil, é normal do ser humano voltar para trás, fazer o que já vinha fazendo há muito tempo. Mas na situação de Jó era diferente, porque Jó, quando perdeu tudo, o que Jó tinha em seu coração era mais do que aquilo que Deus poderia lhe dar, e lhe deu durante toda a vida. O que Jó tinha no coração era o desejo de adorar o Senhor. Quando ele perdeu tudo, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Ele voltou às raízes do que ele era acostumado a fazer.
E você? Será que você seria capaz, diante de muitas coisas, diante de perder talvez bens materiais, talvez espiritual, físico, mental, será que você não voltaria para o Egito? Deus precisa revelar no que você acredita, a sua fé. A sua fé é baseada no quê? No que você vê ou no que você não vê? Voltamos à pergunta que eu fiz no começo. Se Deus chegou hoje e fala: eu não te dou nada e não vou mudar, assim como não mudei, não tirei o espinho na carne de Paulo, eu não vou mudar, a minha graça te basta. Será que isso era suficientemente para você levar uma vida até a breve volta de Jesus, sem murmurar? O objetivo da aprovação é revelar no que você acredita de fato, se autoavaliar, se é isso mesmo que você tem no seu coração, se o seu coração é puro o suficiente para aceitar a graça de Deus, independente se tiver ou não, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, ou se você há um jogo de interesses por detrás de uma máscara, que talvez você mesmo não tenha percebido, e por isso a aprovação revela no que você acredita. E a Bíblia diz que o resultado da aprovação, a pessoa que passa pela aprovação, ela se torna uma pessoa madura. E uma pessoa madura é uma pessoa que, quando há graus comparativos na vida, ela consegue discernir o certo do errado, ou dá ou não dá certo. Há graus comparativos de coisas que ela já passou, de coisas que ela já ouviu, e ela já sabe o final daquilo. E a maturidade faz com que ela seja sim, sim e não, não. Há muitas pessoas que estão trilhando um caminho que talvez saiba que aquele caminho ela já viveu alguma vez e não deu certo, e sabe talvez que não vai dar certo novamente, porém continua, e por isso sofrem com o tempo, porque Deus não castiga as pessoas. O pecado, ele traz suas próprias consequências, e a maturidade bloqueia de você errar novamente. E a aprovação é uma coisa interessante, porque ela desperta a vontade de desistir. Ela traz isso para você, mas ela te ensina também a lidar com dias difíceis. Ela te ensina a saber o que falar no momento certo. Ela te ensina a conduzir o relacionamento em momentos de angústias, medos e aflição. E eu quero chamar sua atenção para esse ponto. Ela desperta a vontade de desistir. Eu vi certa vez um jovem que gostaria de participar do BOP, e ele falava muito bem do BOP, que ele estava querendo servir ao BOP, que ele seria um grande soldado,
Ele iria fazer tudo que poderia fazer ao seu alcance, que dependendo se tivesse tempo ruim ou tempo bom, ele estaria lá. Pois bem, ele foi fazer uma prova para ver se realmente era aquilo que ele desejava. Ao chegar na aprovação do BOPE, na primeira prova, na prova não teórica, mas sim na prática, eles teriam que ficar numa sala que cabia 7 pessoas, uma simples janela pequena, e eles colocariam 30 soldados apertadíssimos lá dentro. Haveria um tempo que estouraria uma câmara de gás dentro daquele recinto, e a prova era o seguinte: era ver o que eles iriam fazer diante de uma situação dessa, como eles sairiam dali. Havia apenas uma janela, 30 pessoas no lugar onde cabia 7. Se eles iam ser em fileira, se eles iam ser atropelados, se eles iam gritar, se eles iam chegar a morrer. Esse era o teste. E ao terminar o teste, o jovem teve que sair de lá de dentro, direto para o hospital. E ao perguntarem novamente para ele, depois de estar sã, consciência: você vai voltar para continuar a prova no BOPE? E a resposta dele foi simples: não, desisti. Porque a aprovação, quando ela vem para você, é diferente de você apenas argumentar e falar. Por isso você tem que passar pela aprovação. Não basta apenas dizer que você ama a Deus, que você vai servi-lo, que você vai segui-lo, mas é na aprovação que Deus vê realmente o que está no seu coração, se aquilo é real ou não. A aprovação desperta a vontade de desistir, ensina você a lidar com dias difíceis. Um dia eu levantei pela manhã, eu tinha várias coisas para fazer, era um dia que poderia dar tudo certo, e aí entra a maturidade, e depois deu tudo errado, e eu entendi que eu estava num dia difícil, que eu teria que ficar no meu canto, em oração, e esquecer aquele dia, e conduzi-lo até o fim dele. O problema é que pessoas que passam por dias difíceis, às vezes ela está num período de uma semana legal com Deus, de uma semana perfeita em sua vida, e de repente vem um dia difícil e detona tudo aquilo que ela tinha construído. Ou seja, a maturidade não bateu ainda para que ela entendesse que ela tem que saber lidar com os dias difíceis, saber o que falar no momento certo. Uma vez foi interessante, eu estava na casa de uma jovem, eu fui com uma Bíblia, pronto para começar um estudo bíblico com ela, e o estudo bíblico começava em Apocalipse capítulo número 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado e feliz aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam. Bem-aventurado, feliz. E eu não estava feliz, e custou muito para mim fazer aquele estudo, e eu acabei não fazendo. Fui embora de Uber, e no meio do caminho o rapaz do Uber viu eu com a Bíblia na mão e perguntou se eu estava indo na igreja, se eu era da igreja. Eu não queria falar, eu não sabia o que dizer,
Depois eu entendi que a única mensagem que eu falei para ele, olha, ele me contou que ele estava fora da igreja por alguns motivos. A única coisa que eu pude dizer para ele é falar, olha, o que eu posso dizer para você é que Deus está às portas, e se bater, deixa ele entrar. Eu poderia ter falado muito mais, mas o momento difícil que estava passando não me deixava eu dizer as palavras no momento certo. E o momento oportuno que alguém perguntar de Deus, independente se você estiver numa situação boa ou não, você tem que saber falar as coisas no momento certo. Conduzir o relacionamento, então, em momentos de angústia, medo e aflição, eu fugia, porque eu não conseguia conduzir. Talvez hoje você se encontre num namoro, num casamento, no término, por motivo de alguma provação, seja ela qual for, e você não está conseguindo conduzir, porque lhe falta maturidade, talvez da sua parte, talvez da parte da outra pessoa, mas o diálogo é sempre a melhor opção em momentos difíceis. Um dos objetivos da aprovação é lhe dar maturidade. E maturidade é o resultado da aprovação. Deus quer que você seja uma pessoa madura, íntegra, correta e nada deficientes. Deus quer tornar uma pessoa perseverante, uma pessoa que continue no caminho, embora esteja difícil, que persevere constantemente, uma pessoa madura, uma pessoa sábia, uma pessoa íntegra e nada deficiente. É isso que Deus quer, tornar uma pessoa. Maturidade te ensina a ter estabilidade espiritual, fé suficiente para acreditar, conviver em sociedade, ajudar a crescer sem competitividade. As pessoas maduras, elas se apoiam. A maturidade, ela te ensina isso, a você ser uma pessoa com a estabilidade perfeita espiritual, ao perceber algumas coisas, não julgar as pessoas, mas olhar para o lado espiritual, uma fé suficiente para acreditar no que você não vê, a conviver com a sociedade, as diferenças. Uma pessoa pensa do jeito, outra do outro, a outra é assim, a outra é assado. Ela ajuda a crescer sem competitividade. E a competitividade é uma coisa que hoje eu vejo, não só na igreja, mas no mundo. Na igreja, as pessoas competem. Uma pensa, vamos ser melhor que aquele outro grupo. Outra, eu vou cantar melhor que aquele. Eu vou ser um pastor melhor que aquele outro. A competitividade não faz parte do Evangelho de Cristo, porque pessoas maduras, elas não competem, elas crescem junto em prol do Evangelho. A maturidade te ensina isso. Eu quero ler mais um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 16, para nós fecharmos a mensagem de hoje, que eu acredito que você já deve ter entendido, que Deus quer saber o que está dentro do seu coração, e aqui está a razão dele te pôr à prova, a finalidade, a função dessa fase na sua vida. O texto bíblico diz, Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, ele, se referindo a Deus, fez tudo isso para humilhá-los
e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Olha só o que a palavra diz. A palavra diz que Deus, fez tudo isso para humilhá-los. Por quê? Por que Deus permite que eu seja provado? Por que Deus permite que eu passe por humilhação? Porque aqueles que são humilhados serão exaltados, e aqueles que são exaltados serão humilhados. E para fazê-los passar por provas, a fim, olha só o que o texto bíblico diz, a fim, e esse fim não é fim de acabou, esse fim é de finalidade. Quando eu digo a fim de abençoá-los, o texto está dizendo assim: com que fim você vem na casa do Senhor? Com que fim você vem adorar o Senhor? Ou seja, com que finalidade você está aqui? E no texto bíblico diz, a fim de abençoá-los. A finalidade de você hoje estar passando pela prova é de abençoá-lo mais tarde, é de fazê-lo uma pessoa íntegra, madura, correta, perfeita aos olhos do Senhor. Por isso o texto diz para você se alegrar, porque depois da prova vem a bênção, e a bênção de Deus, ela não é dada para quem não sabe lidar com ela. A bênção de Deus é dada para quem já tem experiência suficiente, é maduro o suficiente para saber lidar com aquilo que Deus tem posto diante de seus olhos, de suas mãos. Eu termino a mensagem de hoje dizendo a você: entenda o objetivo de você ser provado. É importante. Talvez hoje você esteja 10, 15, 20 anos numa aprovação, e Deus hoje me traz aqui para fazer você entender o motivo, para você poder crescer e ser liberto dessa fase que faz parte do seu currículo na faculdade do Senhor. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem passado há muitos anos já em luta. Talvez eu estou pregando para alguém que está começando a entrar nessa fase, e alguém que já passou isso. Essa fase, todos que são chamados irão passar. Poucos são os que compreendem. Por isso muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas uma coisa é certa: a vitória, a bênção é garantida para você. Independente se for no mundo atual ou no mundo que há de vir, que você possa acumular tesouros no céu, e que você possa almejar somente o céu. Jesus disse que Ele não era deste mundo, um mundo cheio de corrupção, mentira, ódio, rancor, mágoa. E Ele disse também que eu sou filho dEle, que você é filho dEle, e que se Ele também não é deste mundo, você também não é. Que Deus te abençoe. Eu termino a mensagem na autoridade do nome
de Jesus Cristo, lhe fazendo esse convite: venha. Se ele bateu na porta, deixa ele entrar. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia das boas novas, e hoje é o dia de Deus mudar a tua história. Assim entrego a mensagem na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém.